Bolsonaro disse que homem que desejava ser seu vice quis matá-lo. Jair Bolsonaro recorreu à revista Veja para reativar a teoria da conspiração em torno do atentado sofrido por ele durante a campanha eleitoral e afastar o foco das denúncias de corrupção que envolvem diretamente o filho mais velho, o senador Flávio Bolsonaro, quando este era ainda deputado pelo Rio. Na entrevista, o Bolsonaro afirma ter sido alvo de uma conspiração. Insinua que um ex-ministro, e não a esquerda, como eles vinham dizendo, que estaria cotado para ser o seu vice na época, estaria envolvido no caso. Era quem pretendia ver o morto, ver o deitado, como ele diz na revista. Então Jair Bolsonaro ele recorreu à revista Veja para tentar reativar a teoria da conspiração em torno do atentado da faca. Agora mudando o alvo, não mais atacando a esquerda, apesar de que ele diz que 70% desse atentado foi parte da esquerda, mas quem teria sido o mandante foi alguém próximo a ele, que era cotado para ser vice dele. Em torno do atentado à faca, cometido por Adélio Bispo dos Santos, de que foi vítima durante a campanha eleitoral. E, desta forma, tentar afastar o foco das denúncias de corrupção que envolve diretamente o filho mais velho do senador Flávio Bolsonaro, quando este ocupava uma cadeira na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, a ALERJ. Na entrevista ao diretor da sucursal da revista em Brasília, porque parece que já não tem mais repórter, a Veja está fechando as portas, Policarpo Júnior, Bolsonaro afirma ter sido alvo de uma conspiração e insinua que um ex-ministro, talvez o Temer, estaria cotado para ser o seu vice na época, estaria envolvido no caso, um ex-ministro dele mesmo. Meu sentimento é que esse atentado teve a mão de 70% da esquerda, mas se era um ex-ministro, 20% de quem estava ao meu lado. O Moro investigou. Provavelmente o Moro sabe quem e não jogaram a merda no ventilador, deixaram passar como culpa do Adélio. Por quê? Porque senão teria que acusar a gente da direita e o Bolsonaro perderia ainda mais apoio dentro da própria direita. 20% de quem estava do meu lado, 10% de outros interesses. Tinha uma pessoa do meu lado que queria ser vice. O cara detonava todas as pessoas com quem eu conversava. Liguei para convidar o Mourão às 5 da manhã do dia em que terminava o prazo de inscrição. Se ele não tivesse atendido, o vice seria essa pessoa. Depois disso, eu passei a valer alguns milhões deitado, disse Bolsonaro na entrevista que chega às bancas neste final de semana. Embora não cite nomes ao longo da entrevista, os detalhes revelados da conversa apontam que o suposto envolvimento de um ex-ministro de seu governo, do governo dele, no atentado sofrido por ele em Minas Gerais. A razão seria uma vingança por ele ter perdido o posto de vice na chapa presidencial para o general Hamilton Mourão. As investigações da Polícia Federal sobre o caso, contudo, apontam que Adélio Bispo teria agido sozinho, talvez para não atacar esses aliados, que estavam querendo vê-lo deitado. Ou então pode ser também mais uma cortina de fumaça. O governo Bolsonaro, que é especialista em cortina de fumaça, para ele poder continuar governando e jogar isca para os opositores ir pegando e se divertindo ali ou se enraivecendo com aquelas coisas. No texto da revista tece diversos elogios ao atual governo e passa pano no que chama de atrapalhadas administrativas do primeiro ano de gestão de Jair Bolsonaro e diz que, para o presidente, o balanço é alvissareiro. Reformas importantes foram aprovadas na área econômica. A economia está voltando a crescer, o desemprego dá sinais de recuo, quase 100 mil novas vagas abertas agora no último mês. A inflação está sob controle, apesar do aumento da gasolina e da carne. Os juros são os mais baixos da história, isso é fato, o que é importante aí, pelo menos para a população. O problema é que esses juros baixos do Banco Central não repercutem nos bancos que atendem a população e que continuam com os juros mais altos do mundo, o juro do cartão de crédito, do cheque especial e por aí vai. São juros abusivos, eles não repassam esses juros do Banco Central para a população. Por isso tínhamos que abrir uma concorrência aí, são 4 instituições financeiras dominando o mercado bancário do nosso país, e o Paulo Guedes parece que não vai enfrentar os bancos. Ele está com medo, está com um toba na mão, com medo de abrir esse mercado para que outras oportunidades, outros concorrentes que ofereçam empréstimos, dinheiro e um serviço mais barato para a população nesse
ambiente de negócio, né, nesse mercado que parece que continua aí oligopolizado, com o oligopólio desses 4 bancos, né. Casos de corrupção institucional, tem, né, corrupção. Bolsonaro pagava de impoluto, de fisiologismo explícito, sumiram do noticiário e a criminalidade está em baixa. Caso de corrupção institucional e fisiologismo explícito sumiram do noticiário? Sumiram não. Agora está envolvendo a própria família Bolsonaro e a galera do entorno dele, né? A criminalidade de fato está embaixo, né? Desde que o Moura sumiu lá. Esses 2 cenários aparentemente antagônicos retratam de certo modo o que foi o governo em 2019, um misto de boas e más notícias. Sim, um misto de boas e más notícias. Em alguns campos, como a economia e na segurança pública, estamos caminhando bem, em outros já nem tanto. Bolsonaro não é um incorruptível que pagava ser antes, né? Então não justifica o fato de ele estar lá. Tinha outros candidatos menos truculentos, menos preconceituosos, menos trapalhões, que poderiam estar fazendo o mesmo que ele está fazendo na economia. Tinha o liberal, tinha o do Novo lá, agora esqueci quem que era o do Novo, Amoedo, que poderia estar funcionando bem na economia, poderia estar também funcionando bem na segurança pública, com menos tolerância, com mais efetividade, no sentido de garantir a segurança da população. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Hasta la vista, até a próxima.